Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Síntese Informativa. Em destaque, documento posto a circular indicam que Chivukuvuku poderá liderar Bloco Democrático nas eleições gerais de 2022. Lucas Ngonda reprova a existência do protetorado Lunda Chokwe. Na Rússia, centenas de pessoas concentram-se para recordar opositor assassinado em Moscovo. O desenvolvimento para acompanhar já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Documento posto a circular, o qual vários jornais digitais consideram ser um memorando de entendimento entre a direção do partido Bloco Democrático e o projeto político Para Já, indicam que Abel Chivukuvuku deverá ser o cabeça de lista do Bloco Democrático nas eleições gerais previstas para 2022. Há muito que Abel Chivukuvuku faz saber que está em negociações com diferentes partidos para garantir a sua participação nas eleições que se avizinham. Entre os partidos mencionados por Abel Chivukuvuku destacam-se a UNITA e o Bloco Democrático. Entretanto, o seu regresso à UNITA era a pior, visto como pouco provável, dado o modo como o mesmo saiu daquela organização, além de tal possibilidade de ser incompatível com o seu sonho em ser presidente da República, dado que a UNITA tem também, atesta um político carismático, Adalberto Costa Júnior. Ouvido pela Camunda News, numa das nossas edições, o político Serafim Simeão, coordenador do Para Já, na província da Huila, sublinhou ser normal que Abel Chivukuvuku esteja a negociar com diferentes partidos, garantindo a sua participação nas próximas eleições gerais, tendo garantido que Abel Chivukuvuku não é um fim em si próprio e que uma eventual negociação para a integração a um partido político dependeria do consenso dos membros do Para Já. Primeiro dizer que o presidente Abel, o Dr. Abel Chivukuvuku, não é um fim em si próprio. O presidente Abel temos uma caminhada, ou tem uma caminhada com vários membros há mais de 8 anos, desde 2012. Logo, qualquer decisão deste género, né, como o Dr. Abel não é um fim em si próprio, naturalmente deve haver uma ponderação, e também o Dr. Abel tem dito, se não passar pelo Para Já, o Para Já é o nosso foco, pela porta vai passar pela janela. Isso significa que as portas, naturalmente, se continuarem fechadas, tem que arranjar alternativas. Agora, relativamente àquilo que é voltar à Casa CE, eu não posso confirmar nem posso desmentir essa informação. Se o deputado Makuta Kondo disse que o Dr. Abel não descartou essa possibilidade, mas também não deu garantias, é porque tiveram uma conversa. Agora, como vou reiterar, o Dr. Abel não é um fim em si próprio. Nós temos membros já, o Task Force, isso requer uma ponderação, a forma conforme saímos da casa não foi das melhores. Mas se o país estiver em primeiro lugar, se houver objetivo desta vez, eu não acho que deve ser uma decisão má também. Essa é a minha opinião, que não vincula realmente o planejamento. A transformação da coligação foi um dos fatores que criou instabilidade na própria coligação. E é verdade que os homens são falíveis. Pronto, sobre isso não quero também trazer alguma expectativa que não depende, como sabe, de mim, mas de vontades, e se em primeiro lugar estiver o país
neste quesito, logo creio que poderá haver uma solução. Mas importa referir que o nosso foco é o para já. Como sabe, nós não podemos continuar a deixar as lutas ao meio. Não podemos mesmo. A injustiça não pode vencer aquilo que é a justiça. Logo, nós estamos focalizados em criar a força para já servir Angola, porque fizemos lá com muito sacrifício, com toda a honestidade, e não pode um grupo de pessoas que pensam que o país é delas impedir esta força do povo. Entretanto, fazendo fé nas informações constantes no referido memorando de entendimento entre o Bloco Democrático e o membro do Prajá, e que está a ser citado por diferentes jornais digitais, o Bloco Democrático adiou para junho a realização de sua convenção, que estava marcada para abril, visando concluir antes da convenção a integração no BD dos seguidores de Abel Chivucovuco. Para alguns observadores, a entrada de Abel Chivucovuco ao Bloco Democrático deverá, sem dúvida, dinamizar a organização política de Justino Pinto de Andrade, um partido que até aqui é tido como dos intelectuais desconhecido pela maioria dos cidadãos residentes no interior do país. Entretanto, a Camunda News vai continuar a acompanhar o desenrolar desta situação que envolve o Bloco Democrático e o político Abel Chivucovuco. O presidente da FNLA, Lucas Ngonda, deplorou na sexta-feira passada a existência de um protetorado Lunda Chokwe com objetivo independentista, por ser, na perspectiva de Lucas Ngonda, uma iniciativa contrária ao espírito de unidade que norteou as independências dos países africanos. Lucas Bengengonda, cuja liderança na FNLA continua a ser contestada, tomou por ideia de demónios a existência de um protetorado Lunda Chokwe, tendo lembrado que o espírito das independências dos países africanos estabelece o respeito pelas fronteiras herdadas da colonização. No entender do presidente da FNLA, a violação dessas fronteiras potencia confrontos intermináveis, acreditando haver interesses inconfessos por trás deste movimento. Lucas Ngonda fez estes comentários no lançamento do programa político da FNLA para 2021, tendo aproveitado o momento para condenar o que chamou de aproveitamento político de alguns partidos na oposição. A FNLA foi fundada em 1954 e foi, segundo diversos historiadores, a peça mais importante na luta contra o colonialismo português. Entretanto, desde a descolonização, a organização tem perdido a sua importância na arena política nacional e Lucas Ngonda, o presidente, é tido como responsável pelo fracasso da organização nos últimos anos. Por exemplo, em 1992, data que marca a realização das primeiras eleições em Angola, a FNLA, sob liderança de Álvaro Ordem Norberto, conseguiu votos que lhe permitiram ocupar 5 dos 220 assentos na Assembleia Nacional. Em 2008, a FNLA elegeu apenas 3 deputados, tendo nas eleições de 2012 reduzido o assento para apenas 2. Atualmente, em razão das eleições de 2017, o partido tem apenas um assento num universo de 220 lugares na Assembleia Nacional. Várias centenas de russos concentraram-se hoje no centro de Moscovo em memória do opositor Boris Nemtsov, um dos principais críticos do presidente Vladimir Putin, assassinado há 6 anos. Boris Nemtsov, que desempenhava um papel importante na oposição a Putin e foi vice-primeiro-ministro à época do presidente russo Boris Yeltsin, foi abatido com 4 tiros a queima-roupa numa ponte a 2 passos do Kremlin, a 27 de fevereiro de 2015. Concentramos-nos neste dia
a cada ano neste local para mostrar ao poder que não esquecemos e não nos esqueceremos. A memória de Boris não será apagada, disse a agência AFP, o opositor e antigo primeiro-ministro Mikhail Kassinov, tendo a certeza de que aquilo por que Boris se abateu, a liberdade dos russos, o seu bem-estar, uma vida digna, será em breve realidade. Frisou, saudando a contribuição do opositor assassinado para a libertação dos russos da opressão e do totalitarismo em vigor desde a época soviética. Este ano, os manifestantes foram autorizados a depositar flores no memorial improvisado erguido em memória de Boris Nemtsov no local da sua morte, regularmente desmantelado pelas autoridades russas. Segundo a organização não governamental Comter Blanc, que tem seguido as manifestações na Rússia, cerca de 740 pessoas participaram na concentração, entre os quais vários embaixadores de países da União Europeia. Nemtsov continua a ser um exemplo para quem não é indiferente à liberdade, aos direitos humanos e à democracia, publicou na rede social Twitter a representação da União Europeia na Rússia. Está assim contada a síntese informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Passe bem. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.